Boa noite, irmãos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais um dia de vida, por toda a tua misericórdia e suas bênçãos em nossas vidas, por cuidar e resguardar de nossas vidas. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos vivenciando a vida no Evangelho e poder estar contribuindo e compartilhando um pouquinho na obra. Espero que o Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações e que a palavra possa ser agradável e que Cristo possa transformá-la, a mensagem, e que possamos fazer proveito deste momento de comunhão. Estarei enviando a mensagem. Boa noite. Bom, irmãos, sabemos que somos chamados para glorificar a Deus em tudo que fazemos. Mas neste momento de quarentena, de isolamento, de tensão, como que podemos colocar isso em prática? O que Deus requer do seu povo em meio a uma crise dessa? Ele requer a mesma coisa que em tempos tranquilos. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa força e alma, e amar o próximo como a nós mesmos. Quando Jesus triunfou sobre a morte e o pecado, ele abriu finalmente o caminho para os nossos pés caminharem em alegria. Em Romanos 5,10 diz assim: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos reconciliou com Deus. O próprio Jesus é o pão da vida, cuja sua presença há delícias perpetuamente. O único capaz de satisfazer plenamente e completamente o nosso corpo. Aquele que sacia todas as nossas sedes. Ele é o bom pastor, aquele que satisfaz as nossas necessidades. Jesus nos trouxe a comunhão com Deus. E ao fazer isso, ele nos trouxe para onde a verdadeira felicidade é encontrada. O que Cristo fez nos tornou vivos para tudo que Deus é. Agora podemos viver com Ele em prazer e obediência. Irmãos, esse distanciamento, esse isolamento que fomos forçados pode ser perigoso. Precisamos vigiar, ficar atentos, para que não nos deixemos cair pelo comodismo, acabar esfriando nossa comunhão, tanto com nossos irmãos, mas também com Cristo. Quantas vezes a desculpa que demos para não ler mais a Bíblia, ou um livro, um texto, algo que nos fortaleça e nos ajude a amadurecer na palavra, foi: hoje meu dia foi corrido. Hoje eu tô cansado. Meu chefe hoje me pegou daquele jeito. Ou, olha, meus amigos estão me chamando aqui para sair. Hoje é a estreia daquele filme nos cinemas. Bom, irmãos, essas desculpas acabaram. Pelo menos nessa quarentena, né? Até uns dias atrás, pelo menos estávamos uma boa parte em casa, saindo no máximo para trabalhar. Agora as coisas estão começando a retornar. Mas, claro, assim como eu, muitos não pararam e continuaram trabalhando normalmente. Mas mesmo assim, fora o trabalho, quase tudo parou, quase tudo fechou. O que eu quero dizer é, não podemos achar que somos fortes o bastante para suportar a vida muito tempo longe da comunhão com Cristo. Lá no quartel tínhamos um lema:
que era: somos o que treinamos. Então, se você acha que não está bom o bastante em algo, treine mais. Se você acha que não está forte o bastante, treine mais. Irmãos, a vida em Cristo não é diferente. Somos fracos, caídos e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E para alcançarmos e estarmos cada vez mais maduros para trilhar essa vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo, aquele que será a nossa fonte de força e sabedoria. Precisamos buscar, buscar e buscar, treinar e praticar o que aprendemos com as Escrituras. Em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, como que a gente fica embriagado com vinho? A gente tem que beber o vinho em grande quantidade. Então, como que a gente pode se embriagar, ficar cheios com o Espírito? Precisamos beber dele. Beber em grande quantidade. Paulo disse: a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Coríntios 12:13. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Como podemos beber do Espírito Santo? Paulo disse: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Romanos 8:5. Bebemos do Espírito cogitando das coisas do Espírito. E o que significa cogitar? Em Colossenses 3:1 e 2 afirma: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Irmãos, precisamos procurar dirigir nossa atenção, nos preocuparmos. Precisamos nos dedicar e absorver para podermos beber do Espírito. Precisamos buscar as coisas do Espírito. Dirigir, focar a nossa mente às coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? Quando Paulo disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ele estava se referindo aos seus próprios ensinos, inspirados pelo Espírito. Especialmente seus ensinos a respeito dos pensamentos, planos e caminhos de Deus. Então, as coisas do Espírito são os ensinos dos apóstolos a respeito de Deus. Jesus também disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Logo, os ensinos de Jesus também são as coisas do Espírito. Portanto, beber do Espírito significa cogitar das coisas do Espírito, e cogitar das coisas do Espírito significa dirigir nossa atenção aos ensinos dos apóstolos a respeito de Deus e da palavra de Jesus. Se fizermos isso, por bastante tempo ficaremos embriagados com o Espírito. Em vez da dependência química, ficaremos viciados pelo Espírito Santo. Desenvolveremos uma maravilhosa dependência ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é como o vinho, porque ele é uma pessoa e livre para ir e vir aonde quer que deseje. Por isso temos que acrescentar Lucas 11:13. Jesus disse aos seus discípulos: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se queremos ser cheios do Espírito, temos de pedir isso ao nosso Pai Celestial. E isso foi o que Paulo fez pelos crentes de Efésios. Ele pediu ao Pai Celestial que aqueles crentes fossem tomados, cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos beber do Espírito, precisamos orar. Precisamos nos alimentar da verdade. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Logo em mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Salmo 101, 3 e 4. Louvado seja Deus pelos livros e filmes que edificam a nossa fé. Encha sua mente com aquilo que pode fortalecer a sua fé. Leia livros de bons autores cristãos, assista filmes cristãos, leia bons blogs, escute música. Precisamos fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé dos nossos irmãos. Como ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27 e 17. Deus nos deu irmãos e irmãs na fé para nos encorajar e para encorajarmos. Precisamos de comunhão e conversas profundas sobre a nossa fé. Precisamos buscar isso. Precisamos, assim como o pastor vem nos incentivando, ligar para a nossa família da fé, fazer chamadas de vídeo, falar sobre assuntos, fazer estudos bíblicos. Precisamos manter essa comunhão, passar a essa eternidade com essas pessoas. Precisamos gostar de estar em comunhão. Precisamos manter a nossa leitura em dia. Em Salmos 1, 2 diz assim: Antes o seu prazer está na lei, e a sua lei medita de dia e de noite. Mesmo em um momento em que não socializamos tanto quanto queríamos, nós podemos regar o maior e mais importante relacionamento que nós temos, o relacionamento com Jesus. Faça um desafio para ler o máximo que puder das Escrituras, ou estude profundamente algum livro da Bíblia. Aproveite para tirar suas dúvidas e buscar entender as passagens. Você não precisa estar com muitas pessoas para poder correr atrás disso. Precisamos orar. A oração é vital para a vida cristã. Por meio da oração, o Senhor fortalece a nossa fé e nos faz ver quão real é a fidelidade e bondade dele. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Não tenha pressa na oração. Como um crente, você é convocado para ter intimidade com o trono da graça. Desfrute e derrame seu coração. Leve a Cristo seus medos e ansiedades, porque Ele cuida de você. Aproveite para orar pelo seu irmão, pela sua família, pela conversão daqueles que não conhecem o Senhor, pela nossa igreja e por tudo aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Nessa quarentena, faça o que Deus te chama para fazer. Ama, sirva e obedeça. Irmãos, como o pastor vem nos exortando e nos orientando, não deixe que o distanciamento, o tempo, as turbulências da vida, do cotidiano nos distraia. Confunda nossa mente, nosso foco e nos tire do nosso propósito. Sabemos que se realmente não nos dedicarmos e colocarmos como regra, criar uma rotina mesmo, sempre vão aparecer desculpas, distrações para desviarmos nossa comunhão com Cristo e com nossos irmãos. E as provações, as tentações não se apresentam de forma amarga.
ruins e muito menos não convidativas. Precisamos estar sempre atentos, primeiramente com nós mesmos e depois com nossos irmãos, para que possamos nos manter firmes no caminho, crescendo, amadurecendo e nos desenvolvendo através do Espírito Santo, para podermos estar preparados e dispostos para os propósitos que Deus coloca em nossas vidas e que façamos por amor. Precisamos lembrar do amor de Cristo e de seu feito por nossas vidas. Irmãos, o mínimo que podemos fazer é fazer por amor. Que o Espírito Santo quebrante os nossos corações e nos fortaleça, nos dê sabedoria, discernimento, nos dê entendimento. Boa noite, irmãos. Amém.